Olá, bom dia. Hoje eu recebo aqui no Resenha o advogado licenciado e atual secretário estadual da Comunicação e Ações Políticas, Rodrigo Lago. Ele ocupou por 4 anos a Secretaria de Transparência e Controle e também já passou pela Casa Civil do Maranhão. Seja bem-vindo, secretário. Bom dia, John. Bom dia a todos os telespectadores aqui da TV Difusora, que agradeço esse espaço concedido aqui no Resenha, um bom espaço de debate político, debate que permite a gente apresentar para a sociedade algumas ações do governo, ouvir as críticas da população, da imprensa, enfim, também da base da oposição lá na Assembleia, enfim, que isso repercute e que a gente está aqui para prestar contas para a sociedade. E já começando, o senhor que assumiu essa nova função de secretário titular da comunicação do governo do Estado, quais são os desafios, secretário, hoje, como você observa os desafios da comunicação na Secretaria de Comunicação, já que o senhor é advogado, cuidava mais da parte política, administrativa, como que o senhor está encarando agora aí comandar a comunicação do governo Flávio Dino? John, é sempre o desafio que move o ser humano, né? Eu, quando fui convidado ainda em 2014 para a equipe de transição, compor a equipe de transição do governo, o governador Flávio Dino tinha acabado de ser eleito, e nós precisávamos fazer uma transição do governo, compus a comissão de transição, junto com outros membros que acabaram integrando também o governo no primeiro mandato do governador Flávio Dino. Logo em seguida, o governador me convida para a Secretaria de Transparência e Controle, devido à afinidade, obviamente, da minha atividade. Eu sou advogado há 15 anos, já naquela época, já tinha um espaço na advocacia, então era um cargo muito técnico, né? Óbvio que tinha que ter algum tempero político, né? Imagino, que é um cargo de agente político, cargo de secretário de Estado. E dali é óbvio que a gente vai desenvolvendo um trabalho, vai se envolvendo no governo, e tinha uma visão de uma horizontal do governo, né? Não era uma visão apenas vertical de uma atividade finalística do governo. E em razão disso acabou meu nome sendo cogitado para outras funções no governo. Ainda no primeiro mandato ocupei a Casa Civil, que teve essa relação mais intensa com a classe política, já que compete também a Casa Civil fazer esse papel da articulação política do governo. E agora, recentemente, o Márcio Gerri, que era o secretário da Comunicação Social e de Assuntos Políticos no primeiro mandato do governador Flávio Dino, saiu, se desincompatibilizou, foi candidato a deputado federal, chegou a retornar para o governo aí durante uns 2 ou 3 meses, mas decidiu efetivamente exercer o seu mandato federal, foi para a Câmara dos Deputados. Eu fui convidado pelo governador Flávio Dino, com muita honra, com muito orgulho, para assumir essa missão. Uma missão desafiadora, óbvio, a gente encara realmente como um desafio, e é sempre bom a gente estar renovando os desafios, renovando aquela expectativa de fazer sempre mais e melhor. Qual é o planejamento que se tem nessa área? Ela tem 2 vertentes, né? A parte interna e a parte externa. É necessário que o governo internamente se comunique. Todas as pastas, todos os órgãos saibam todas as atividades do governo, todos os programas, todas as políticas públicas do governo, para que não apenas possam defender o governo publicamente, mas muito especialmente para que essas ações ajam de forma integrada. É necessário sempre que uma secretaria consiga dialogar com a outra, e esse trabalho também é da Secretaria da Comunicação Social e Assuntos Políticos, né? Fazer a comunicação interna. E muito mais propriamente, eu venho dizendo isso, que a comunicação ela é uma ferramenta de transparência. Por quê? Porque é através da comunicação que o governo externa para a sociedade toda a forma de gestão do dinheiro público, dos recursos públicos, da coisa pública, quais são as políticas públicas que vêm sendo executadas, de que forma a população pode acessar essas políticas públicas. Então é através da comunicação social, e aí a gente agradece sempre esses espaços que são abertos ao governo, não apenas a mim, como a vários membros do governo que já estiveram aqui na TV Difusora, nesse espaço, no canal aqui no programa Resenha. Então a gente agradece esse ponto porque, de fato, a comunicação social permite essa interlocução do governo com a sociedade. Por isso, comunicação é a arma, que eu digo, de transparência da administração pública. A população consegue, então, compreender tudo que o governo faz, todas as suas competências, todas as suas potencialidades, obviamente também todas as suas dificuldades. Nós estamos vivendo um quadro fiscal aí muito difícil, mas com isso a população consegue interagir com o governo. E aí a gente tem que reconhecer que o governador Flávio Dino implantou no Maranhão um governo efetivamente transparente e democrático, John. A gente consegue hoje mostrar para a população o que vem sendo feito e convidando a população a participar dessa gestão. Nós temos canais de diálogo com a sociedade, a ouvidoria, por exemplo, que fica na Secretaria de Transparência e Controle, a qual eu tive orgulho de ter sido o primeiro secretário da história do Maranhão, uma vez que foi o governador Flávio Dino quem criou a secretaria no seu primeiro ato de gestão, tornou o governo mais transparente, tornou também o governo de portas abertas para a sociedade, entrar no Palácio dos Leões e dialogar efetivamente com
a mais alta administração do governo do Estado. A gente observa, secretário, essa nova política de comunicação já a partir dessas eleições, inclusive com o governo, com a eleição do presidente Bolsonaro. Mais voltada para as redes sociais, mais voltada para canais, por exemplo, Twitter, Facebook, Instagram. Essa a nova tendência de comunicação, já que se fala que hoje a comunicação é mais monopolizada, já que há a população pode ter acesso, se comunicar melhor através dessas redes sociais. Essa nova dinâmica, essa nova política de comunicação hoje em tendência no país? Sim. Antigamente, pelo menos na minha época, creio que na tua também, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Eu estou completando 20 anos agora, John. 20 anos de quê? De carreira. E você também deve estar completando mais ou menos isso aqui no jornalismo maranhense. Mas assim, na nossa época, a gente chegava em casa 6, 7 horas da noite, vindo da escola, enfim, alguns vindo do trabalho, 7 horas, 8 horas, e aí ligava então a televisão para assistir o chamado telejornal. Isso. E ali a gente ficava sabendo tudo aquilo que aconteceu durante o dia inteiro, né? Hoje todo mundo tem mais ou menos aquela rotina de manhã cedo ainda. Eu tenho essa rotina, eu acordo de manhã e já de manhã mesmo a gente pega o telefone, ainda deitado às vezes. Primeira conduta nossa ao acordar de manhã é já saber de toda a notícia que aconteceu, e a partir daquele momento e o dia inteiro nós vamos acompanhando as notícias concomitantemente aos fatos, né? Eu costumo até dizer que às vezes os fatos, a notícia chega primeiro que o próprio fato. Por quê? Porque imagina, acontece um acidente de trânsito, por exemplo, as pessoas vão pegar o telefone, vão ligar para o SAMU, no caso do serviço de móvel para atendimento das pessoas que estão ali, para ligar para um agente de trânsito, para ir lá então coordenar o trânsito, mas a notícia já chegou nas redes sociais. Então, antigamente você ia assistir esse fato apenas no telejornal da noite, já assistia no telejornal toda a notícia pronta, né, empacotada. E de hoje você consegue participar dessa notícia. O cidadão comum, o cidadão passou, olhou um fato acontecendo, ele imediatamente joga nas redes sociais e dali já ganha alguma projeção. Isso exige de nós, agentes públicos, nós que estamos em cargos no Poder Executivo, uma ação muito mais imediata para os fatos. Não podemos mais agora aguardar o tempo devido, como era antes, né? Nós temos que agir imediatamente, não apenas a ação, muito diz respeito à política pública. É óbvio que a gente tem que ter, por exemplo, há um início de incêndio, o corpo de bombeiro tem que estar imediatamente pronto para apagar o incêndio. Há uma pessoa acidentada, a SAMU tem que ir lá recolher aquela pessoa e levar a uma unidade de saúde, quando for o caso. Além das políticas públicas, tem que ter uma política de comunicação também imediata. Né? Não há tempo mais para você maturar o fato e ir para a comunicação, para os canais tradicionais de comunicação, televisão, rádio, enfim, o jornal impresso. Você tem que ir imediatamente às redes sociais e dar uma satisfação para a sociedade. Então, esse desafio que realmente é algo novo, né? Algo que está sendo construído aí nos últimos anos, aí, agora muito mais intensamente nesse período agora, nessa década agora. Né? Você citou o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, que usa intensamente as redes sociais, né? Mas a gente tem que lembrar que aqui no Maranhão, quem inovou isso foi o nosso governador Flávio Dino. Ele, de fato, desde as eleições de 2014, ele nunca teve meios de comunicação seus próprios, né? E aí ele combateu um grupo político que tinha um império, ainda tem um império de comunicação, que agride diariamente as ações do governo, infelizmente, a gente tem que reconhecer isso, mas ele então achou nos canais das redes sociais, no canal gratuito, no canal aberto, no canal democrático, e ele próprio, eu agradeço muito a ele nesse momento difícil de assumir essa missão nova, porque eu tenho nele, no governador, o principal porta-voz do governo. Ele é em si o principal porta-voz do governo, ele se comunica diretamente com a sociedade pelas suas redes sociais, e alguns às vezes até perguntam, vem cá, o governador mesmo que usa, e quem o conhece, acho que você já teve a oportunidade tanto de dialogar com ele, como de entrevistá-lo várias vezes, várias oportunidades, ele mesmo que aciona o tweet dele lá, e aí ali a gente até tem uma brincadeira no governo que ali é mais ou menos o diário oficial, né? Exato. Ali às vezes então a notícia sai antes do diário oficial, né? Porque as de nomeações de secretários, inclusive, foram tudo pelo Twitter. Todas as indicações de secretário até inclusive agora... Inclusive a sua. Inclusive as minhas, Como né? é que foi? Inclusive as minhas, desde a transparência até agora, a SECAP, passando aí pela Casa Civil, eu também ocupei um... Só pelo Twitter mesmo? Só pelo Twitter. Ele tem o tempo todo anunciado o secretariado dele inteiro, a equipe dele inteira, pelas redes sociais. Eu acho que isso é um convite para a sociedade para fazer seu juízo de valor sobre os indicados, enfim. É realmente um processo de democratização do governo através dessas redes sociais,
E eu digo isso, eu faço justiça aos fatos. O governador Flávio Dino foi o primeiro, de fato, a inaugurar essa nova forma de se comunicar com os seus eleitores, enfim, e também com os seus governados agora, uma vez que ele é governador de todos e não apenas dos seus próprios eleitores. O senhor falou da questão do império midiático, né, do grupo de mídia da oposição ao governo do Maranhão, do governador Flávio Dino, especificamente o grupo Sarney. Como vencer essa guerra de comunicação, tendo em vista que há um grupo, né, de televisão, de rádio, de blogs, como vencer essa guerra, já que ainda há no Maranhão, eles dominam ainda os meios de comunicação? Começa vencendo sempre com a verdade, né, com os fatos. Infelizmente, esse grupo continua até hoje divulgando sucessivas mentiras, e acho que a Justiça já reconheceu isso na medida que já concedeu inúmeros direitos de resposta que tem que, infelizmente, serem impedidos pela Justiça, que me impressiona, porque, em geral, a gente acredita que a imprensa faça um papel minimamente jornalístico, de fato, ouvir o outro lado e divulgar essa resposta. O enfrentamento disso se dá exatamente dessa forma. O governador vai diretamente, os secretários vão diretamente, seja aos fatos, nos fóruns que são instalados aí pela sociedade, como também através das redes sociais, né, que é um importante canal da verdade. Né? Todo fato que é divulgado, ele pode procurar nas redes sociais, aí, seja as redes sociais institucionais do governo, seja as redes sociais daqueles membros do governo, governador, inclusive e especialmente, mas também de todos os secretários que vão às redes sociais defender e mostrar para a população a verdade. Como é que você observa, por exemplo, esses ruídos que estão acontecendo entre o governo Bolsonaro e a classe política? Isso é ruim? É necessário, por exemplo, muito se fala o seguinte, mas o Flávio Dino venceu com 16 partidos, né? Por exemplo, deu secretarias para alguns partidos, até onde se fala, negociou secretarias, quando o governador já esteve aqui, o Marcelo Tavares já esteve aqui, disse que não foi, negociou. Ele disse apenas que se governa por quem ajudou a ganhar o governo e vai contribuir com o governo. Como vencer essas etapas, por exemplo? O governo Bolsonaro passa por isso. Como vencer, então, aí, essa questão política em relação aos aliados, para que não haja, por exemplo, esse boicote que está acontecendo com o governo Bolsonaro? A gente vive sob uma Constituição que nós lutamos muito para que virasse realidade e fosse promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte lá em 1988. E é um livrinho tão simples de você carregar na bolsa e defender ela com uma certa segurança. Eu, pelo menos, sou defensor, sou apaixonado pela nossa Constituição. Com todos os defeitos que ela traz, ela nos trouxe algo muito bom, que foi a democracia. Ela trouxe para a gente a liberdade de sair fora de casa e poder defender livremente nossas ideias, nossas opiniões, enfim. A Constituição traz em seu texto um instrumento muito importante, que é a democracia, que a população sai da sua casa para votar no seu candidato. Mas ela não vota numa pessoa, ela vota num conjunto. A eleição de governador, por exemplo, assim como é também a eleição de prefeito e a de presidente da República, é uma eleição em forma de coligação. Você faz uma coligação que nós chamamos de coligação majoritária. Ela reúne, então, a maioria da população que vai escolher um daqueles candidatos. E esse candidato não é eleito sozinho, ele é eleito nesse conjunto. É necessário, então, que este candidato dialogue internamente dentro dessa coalizão para, ali, fazendo algumas concessões, óbvio, admita no seu programa de governo propostas que vêm de todos os partidos integrantes daquela base que compõe essa coligação majoritária. E é óbvio que, uma vez eleito nesta composição, John, ele vai governar também com a mesma composição. O que o governador Flávio Dino tem feito, e eu acho que a população do Maranhão é testemunha disso, pode testemunhar com vários fatos todos os dias, é composto sua equipe sempre conjugando um pouco a técnica com a política. Em alguns cargos... É possível fazer isso? Lógico que é. Eu acho que eu sou um grande exemplo disso, né? Ele conjuga sempre um pouco da técnica com um pouco da política, junta os dois e faz um bom tempero, faz uma boa receita. Essa receita tem sido aprovada pela população. O governador foi eleito com quase 60% dos votos, né? Numa eleição que realmente teve vários candidatos fortes, você citou um há pouco, que tem um grupo de mídia, um grupo de comunicação aí, que age há muitos anos no Maranhão e realmente tem muito poder, né? Domina realmente, infelizmente, a audiência da televisão. É óbvio, isso é flagrante, ninguém pode negar. E ele enfrentou todo esse grupo, com também outro candidato também que vinha com uma força grande, com uma outra candidata que pegou carona com o presidente Jair Bolsonaro e ainda assim ele teve 60% dos votos.
Isso mostra que, apesar dele ter apanhado diuturnamente, todos os dias, todas as horas, de manhã, de tarde, de noite, pelos meios de comunicação, ele conseguiu uma vitória realmente consagradora de 60%. Isso revela que o governo dele foi aprovado. E se foi aprovado é porque ele conseguiu montar uma boa equipe, né? Ninguém consegue governar sozinho. Embora o governador participe do governo intensamente, ele faz isso realmente com muito mérito, com muito êxito, mas ele divide aquela gestão dele com a sua equipe. E essa equipe é montada assim, com técnicos, mesclando um pouco da política. Assim, quase ninguém é exclusivamente técnico, quase ninguém é exclusivamente político, a maioria está ali conjugando essas duas qualidades, e é uma receita que tem dado certo e a população tem aprovado. O próprio Bolsonaro ressalta-se, ele sempre faz questão de dizer, mas eu não vou adotar a velha política. Ele não especifica o que é a velha política, não sei se é a política tradicional, ele fala de tomar lá da cá, mas o governo tem enfrentado dificuldade justamente por isso, por problemas de comunicação e problemas na área política. Porque, secretário, política não é só tomar lá da cá, negociação de cargos, de emendas, mas é também diálogo. O senhor acha que falta diálogo, por exemplo, do governo Bolsonaro com a classe política, e o que isso também acontece no governo Flávio Dino, ou seja, ao contrário, há um diálogo maior com a classe política? Olha, John, há 3.000 anos atrás, Aristóteles lançou uma obra política, né? E lá nessa obra ele já dizia que o homem é um animal político. E aquele que não consegue conviver em sociedade, ou ele é um deus, ou ele é um demônio, né? Isso está escrito em Aristóteles há 3.000 anos, não é novidade, né? Já diziam isso antes, disseram outros tantos autores, filósofos, vieram depois e disseram: eu não consigo acreditar que o presidente da República se acha ou um deus ou um demônio que consiga governar sozinho, né? Ele tem que governar com a política. O deputado federal que foi eleito, o senador que foi eleito, ele foi eleito a partir de uma base sólida no seu estado, né, enfim, na sua região, nas suas cidades, naquela cidade que forma a sua base, e ele representa ali uma parcela significativa da população. Não é possível que uma pessoa só consiga sozinho resolver todos os problemas do país sem ouvir essa classe política. Então, aquela pessoa que pretende fazer uma gestão, inclusive da presidência da República, ela tem que descer um pouco do degrau, descobrir que não é Deus primeiro. Esse acho que é o primeiro desafio do presidente Bolsonaro, é descobrir que não é Deus, ou que não é o demônio, né? Não se sabe bem ainda qual é a leitura dele, mas tem que descer um pouco do degrau, vir aqui para a planície, para a terra, e debater com a classe política, né? A classe política não pode ser demonizada. A classe política está aí e representa realmente a parcela da sociedade e permite esse diálogo da gestão com o povo, que é quem recebe as políticas públicas. Então, me parece que o governo Bolsonaro está se perdendo um pouco nessa gestão política, né? E o resultado está aí, o governo não consegue sair do lugar. Nós temos 3 meses de governo e nós não conhecemos absolutamente nada. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma vírgula da política econômica do governo. O único item que eu já ouvi falar da política econômica do governo é privatização, que eu não sei sequer o que vai ser privatizado, né? Eu e a sociedade inteira. Então, eu acho que tem que descer um pouco desse patamar e fazer muito mais política, boa política. Não é a chamada velha política, que eu também não sei o que é. Isso. Esse conceito está em aberto ainda. Talvez o presidente da República consiga um dia explicar o que é isso. Mas é fazer a boa política, é conversar com a classe política, ouvir. De fato, é sempre ruim esse tal do toma lá da cá, mas é natural que aquelas pessoas que queiram participar do governo queiram também indicar pessoas que defendam as suas ideias dentro do governo. Isso é óbvio, isso é da política. Ninguém governa sozinho. No Maranhão, por exemplo, ainda há aquela política tradicional ligada ao antigo grupo, por exemplo. Alguns líderes partidários, alguns políticos foram eleitos no grupo passado, iniciaram a sua trajetória política no grupo passado. Ainda há práticas passadas, por exemplo, no relacionamento político com o governo do Estado hoje, com o governo Flávio Dino, ou isso está superado? Ou seja, ainda há políticos que ainda fazem, por exemplo, chantagem, ameaças, ou seja, pedem cargos para votar a favor do governo, ou seja, ainda há esse tipo de prática política no Maranhão, ou isso ficou para o passado? Olha, eu acho que a biografia do nosso governador, a forma dele de gerir, a forma dele de fazer a política, inclusive blinda o próprio governo todo desse tipo de conduta, né? Então eu não posso dizer isso porque eu nunca testemunhei um fato como esse. Quem aderiu ao governo aderiu pelos resultados. Nós tivemos aí pessoas que realmente fizeram uma adesão ao longo do primeiro mandato. Nenhuma dessas adesões foi realmente em troca de algum favor. Essas adesões vieram em razão do reconhecimento do trabalho do governador Flávio Dino. Isso aconteceu no Maranhão todo. E como eu disse no início aqui da entrevista,
Ele foi reeleito com 60% dos votos, uma votação realmente consagradora. Eu tive a oportunidade de agora no Carnaval, eu acompanhei o governador em um dos dias em que ele foi para o circuito ali da Beira-Mar, ele desceu para o circuito da Beira-Mar, ele desceu digamos, do patamar, hoje do altar, como dizem, ele saiu do Palácio dos Leões, desceu ele pessoalmente, foi para o meio do povo e foi realmente ovacionado em vários momentos. Isso revela que, de fato, as políticas públicas do governo do Estado têm dado resultado. E isso mostra que esse tipo de prática de tomar lá da cá, isso não acontece no Maranhão, né? E o presidente Jair Bolsonaro deveria entender que essa boa política é necessária, ele tem que compor o seu governo com aquelas pessoas que ajudaram ele a chegar no cargo para desenvolver um bom governo, uma boa gestão. Desta vez vamos falar de temas polêmicos relacionados, Rodrigo, ao governo. E um desses temas que a oposição tem batido muito é a questão da FEPA, do Fundo de Previdência. Eles alegam que o governo tem tirado recursos, que não tem feito os repasses, que há um rombo no FEPA e é importante, um momento apropriado para explicar, até para saber se isso é verdade, se não é, se corre o risco dos aposentados não receberem mais a aposentadoria, o que de fato está relacionado à FEPA e esse suposto rombo apontado pela oposição. Olha, John, a população tem que primeiro entender o que é isso. A gente fica falando algumas siglas, a população não entende. O FEPA é um fundo de previdência do regime próprio de previdência do Estado, ou seja, os servidores contribuem para o fundo e a partir da contribuição dos servidores para o fundo, em um determinado momento, quando atinge alguns requisitos que são previstos na legislação, eles conseguem ter o direito ao benefício de se aposentar e, eventualmente, em caso de morte do servidor, ele tendo algum beneficiário que faça jus ao direito à pensão, ele passa a receber também esse benefício. Então, isso é o FEPA, né? O FEPA é composto, John, de um misto aí de recursos financeiros e um patrimônio, né, imobiliário. Então, nós temos hoje no FEPA um patrimônio de cerca de 2 bilhões e alguma coisa de reais, né? Esse patrimônio continua existindo. O FEPA também recebe todo mês, John, mensalmente, uma receita decorrente da contribuição que nós chamamos a patronal, que é aquela que o Estado faz o aporte no FEPA, recolhe ao FEPA um percentual em cima do salário de cada servidor público efetivo e também uma parte da contribuição do próprio servidor, né? Não é novidade para ninguém, eu me surpreende, John, eu tenho visto algum debate aí na imprensa, tem um deputado que teve uma que recentemente deixou o governo, o Adriano Sarney, né? Adriano? Está tendo esse debate intenso na Assembleia, eu não sei por que tanta vergonha de usar o sobrenome. Ele é Sarney, vai continuar sendo Sarney, e deveria se orgulhar disso, acredito eu, né? É o patronímico da família dele, lógico que quase todos os membros dessa família ocuparam cargos públicos relevantes no Estado e até na presidência da República, então ele veio dessa família, mas o certo é que a tia dele ocupou por 4 vezes o mandato de governador. É bem verdade que uma das vezes não era um mandato dela, ela não foi eleita nas urnas, ela acabou ganhando numa outra urna, que é a urna do Tribunal Superior Eleitoral, onde ela conseguiu 4 votos contra 3 e assumiu o governo. Mas o Satara foi governadora durante 4 vezes. E desde 2009, John, 2009, a governadora Rosiana Sarney tinha assumido o governo a partir da cassação do nosso saudoso governador Jackson Lago, do qual me orgulho muito ter sido parente dele, né? Um parentesco distante, mas nós somos parentes. Eu não pretendo tirar o Lago do meu nome, eu sou Rodrigo Lago e assim vou manter. Mas em 2009 ainda, um estudo feito do chamado cálculo atuarial já revelava que a previdência do regime próprio não se sustentaria após alguns anos. Nenhuma medida foi tomada, pelo governo, nenhuma medida. Então, se há algum problema no FEPA, esse problema tem que ser compartilhado com todos aqueles que ficaram no governo desde 2009. E esse problema tem que ser enfrentado. Então, é um tema, inclusive, que está agora em debate, que é a reforma da Previdência. É necessário ser feita a reforma. Em qual medida, de que forma, e da forma que menos agride aquela população mais carente, esse é que é o debate que está travado no plano nacional. Então, é de uma torpeza muito grande. O deputado Adriano, o Adriano José, o Adriano Sarney, não sei como é que é o nome dele agora do mandato, ele tem que entender isso, que o grupo político ao qual ele pertence, se ele tem vergonha de dizer que é da família Sarney, mas ele tem que reconhecer que ele é do grupo Sarney. Ele foi eleito em 2014 e eu até escutei outro dia uma entrevista dele dizendo que ele foi eleito como deputado de oposição
eu acho que ele não está bem sintonizado com as datas, John. Eu acompanho um pouco da política há muito tempo, né? E eu me recordo que em 2014, a governadora, que estava sentada na cadeira lá no Palácio dos Leões, é bem verdade que tinha muitas grades na frente do palácio que impedia a gente até de vê-la, né? A gente, os súditos aqui pouco viam a governadora Rosiana Sarney. Mas o certo é que quem estava sentado na cadeira era ela. Não era ninguém, outra pessoa, era ela. E ele era, então, candidato a deputado estadual e através daquele governo, defendendo aquele governo, que ele foi eleito pela primeira vez deputado estadual. Então ele nunca foi eleito como deputado de oposição, ele foi reeleito como deputado de oposição. Ele tem que defender isso aí, ele que tem que vir explicar por que não foi tomada nenhuma medida na primeira vez em que identificaram um déficit atuarial no Fundo de Previdência. Então esse problema da Previdência aconteceria um dia. Teve recentemente, John, o consórcio dos governadores do Nordeste, que inclusive nós tivemos a honra de sediar o início, quer dizer, a pedra angular desse consórcio foi lançado aqui no Palácio dos Leões, 9 governadores do Nordeste vieram para cá, e ali um pouco antes da reunião deliberativa, houve um debate intenso sobre vários temas, um dos temas foi a Previdência, e realmente ali a gente fica feliz de estar no Maranhão, né, porque vários governadores ali anunciaram a dificuldade de pagar a folha de servidores ativos, já não se fala mais nem nos inativos. Vários estados aí da federação não estão pagando devidamente em dia os servidores ativos e os inativos. Tem aposentado que ainda não recebeu o 13º de 2018. E aqui no Maranhão, surpreendentemente, nós temos conseguido pagar rigorosamente em dia toda a folha de servidores, tanto da ativa como dos inativos. E eu vejo que falta um pouco, talvez, de consciência ou até de conhecimento um pouco dessa base da oposição aí, desse grupo de oposição na Assembleia, que falta um pouco estudar e entender os problemas, né? E um dos problemas que eles têm que entender é esse: a Previdência não é um problema local, é um problema nacional e um problema que talvez pudesse ter sido antecipado lá atrás. Vamos ver se o telespectador nos entende. Eu costumo dizer que é uma gangorra, John. Quando criaram o FEPA, separaram uma parte dos aposentados, todos aqueles aposentados de 94 para trás, foram assumidos direto pelo Tesouro. Então o FEPA, quando foi criado, tinha como receita a contribuição de todos os servidores ativos. Então a receita era enorme, gigantesca. E a despesa era mínima, porque você só tinha aposentado de 2 anos. Período muito curto, né? Então você arrecadava X e pagava lá um décimo de X para os servidores e você conseguiu acumular durante um bom tempo recursos que formou esse fundo financeiro do FEPA. Só que essa gangorra foi fazendo assim ao longo do tempo. E em 2009 se evidenciou que essa gangorra estava empatando. A receita já não era literalmente o mesmo valor da despesa. E eu vejo alguns deputados mentirem até, dizendo que houve desvio de recurso do FEPA. Todo o recurso do FEPA, integralmente, nenhum centavo saiu que não tenha sido para pagar pensões e aposentadorias. Então não houve desvio. O que houve é um problema atuarial do Fundo de Previdência e não é um problema do Maranhão, é um problema nacional que está sendo debatido agora no Congresso Nacional. O que o governo está fazendo em relação ao FEPA? Ele repõe todo mês, ele tira uma parte do orçamento para colocar no FEPA para que sejam pagas as aposentadorias, é isso que está acontecendo hoje? Tem a parte da receita do FEPA, que é uma receita própria do FEPA. Todo mês, todo servidor pegar seu contra-cheque vai ver lá uma das rubricas numa parte de descontos, todo servidor da ativa, efetivo, né, obviamente, que os servidores que são exclusivamente comissionados contribuem para o INSS, para o Regime Geral da Previdência. Mas aquele servidor que, embora esteja em cargo em comissão, mas é efetivo, e todos aqueles que são apenas servidores efetivos, uma parte do seu salário é descontado para pagamento do FEPA. Além desta parte, o Estado também contribui com outro percentual para o FEPA. E essa contribuição depois é utilizada para o pagamento do servidor. Esse, inclusive, John, é um debate nacional no que diz respeito à Previdência, ao regime geral da Previdência. Quando se pretende mudar esse regime, e eu sou absolutamente contra, o governador Flávio Dino, por várias vezes, já se manifestou também totalmente contra, que é o tal do regime da capitalização, né? Você vai acabar com a receita do regime geral. Alguém tem que pagar a conta. O sujeito que está aposentado, seja ele do regime geral, ou seja, o trabalhador autônomo que se aposentou, seja ele dos regimes de previdência próprios dos estados, da União e dos municípios, ele tem que receber alguma receita para poder aquele fundo, então, não se esgotar, né? Então, essa receita existe, vem sendo feita, o pagamento dos aposentados e dos servidores ativos continua sendo feito.
Eu me lembro que ainda em 2016, começo de 2016, já esse império de comunicação que bate diuturnamente no governo anunciava: ou esse mês não paga a folha de servidores. A gente vem convivendo com essa notícia desde 2015, né? E vem pagando inclusive em dia. Pagamos ontem mesmo, na sexta-feira, foi feito mais um pagamento da folha de servidores do governo do Estado, dos ativos e dos inativos. Então não há nenhum risco de inadimplência, do servidor não receber. Esse quadro caótico aí que esse sistema de comunicação quer vender e que alguns deputados da oposição querem vender, esse caos não existe. O que existe no Maranhão realmente é muita alegria, muita política pública sendo aplicada e a população realmente conseguindo encontrar no governo do Estado um amparo desse momento de crise nacional que nós vemos passando. O Brasil vive uma crise, claro, vive uma crise. A reforma da Previdência é necessária realmente para isso. Quais são as medidas que o governo toma ou tomará, por exemplo, para que continue aí pagando o salário em dia, para que continue fazendo investimentos? Quais são as medidas? São cortes, são contenção de despesas? Qual é as medidas do governo para que passe esse ano tranquilo aí de 2019? O governador tem feito muitas medidas criativas aqui dele. Óbvio que em alguns momentos a gente faz cortes, às vezes alguns cortes mais duros, mais difíceis de serem feitos, mas ainda em 2015 a gente pode citar que foi uma medida que hoje, se o Maranhão está vivo, está de pé, o governo do Estado, se deve talvez muito mais em razão daquela medida que foi feita em 2015. Em 2015, o governador, quem não se recorda, fez cortes aí no orçamento público em torno de 300 e poucos milhões, cortes absolutamente desnecessários, seja porque o recurso ia ser pago para algo ilícito, algo ilegal, algo que não condizia com a política pública adequada, seja naqueles cortes onde achava que se tinha um desperdício, né? Então esses cortes somaram naquela época 300 e poucos milhões, essa intenção o tempo todo de revisar as despesas públicas vem sendo feito pelo governo. O governador, no final de 2016, salvo engano, ele instituiu um comitê permanente, hoje há no governo do Estado um comitê permanente que revisa os gastos públicos, exatamente para evitar que esses gastos cresçam. Agora, há gastos que nós não conseguimos controlar, né? A gente costuma citar, por exemplo, a folha de pagamento, que para mim é outro absurdo. Eu vejo deputados irem para a tribuna da Assembleia reclamando do aumento da folha de pagamento. Esse aumento se dá com o quê? Com nomeação de professores, com nomeação de policiais, com promoção de professores, de servidores, de policiais, nomeação de agentes de trânsito, nomeação de agentes fiscais ambientais, nomeação de agentes para a Receita Federal, para a Receita Estadual, nomeação de auditores para o controle interno. Então, essa nomeação de servidores, de fato, é necessária. O Estado só existe porque há pessoas que se pretendem, se mostram, se revelam, se apresentam para servir a população. E a essas pessoas se dá o nome de servidores. Então nós temos feito essa medida, e ela é uma medida contracíclica, John. E em algum ponto a gente consegue ler aí algumas pautas que são defendidas por alguns partidos, de fazer um recuo do Estado, um Estado menor. Um Estado menor no Maranhão significaria mais pobreza, e a gente não pode permitir isso. Então o governador tem feito uma aposta ousada, mas que tem apresentado o resultado. Ele tem aumentado os investimentos. Com o aumento de investimento, ele consegue ter retorno também na questão tributária, na questão da sua arrecadação. Quanto mais obras, quanto mais serviço ele presta, ele consegue fazer com que esse recurso gire, e isso tem salvado um pouco as finanças públicas do governo do Estado, permitindo que o Maranhão fuja desse cenário caótico nacional, onde grandes estados, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, vários estados estão aí decretando a falência, né, praticamente. Então, dependendo de ajuda do governo federal, que tem feito aportes e ainda assim não resolve. E o Maranhão, com essa gestão muito equilibrada do governador Flávio Dino, muito intensa e muito séria e proba, ela permite que o Maranhão consiga escapar desse cenário de crise nacional. Bom, outro assunto que tem sempre na pauta, não da oposição, mas também foi colocado na imprensa e sido bastante divulgado, a questão de aumento de impostos pelo governo Flávio. Inclusive, nesse sentido, por conta disso, se fala, por exemplo, de aumento da gasolina no estado do Maranhão por conta desse aumento desses impostos, que refletiu no preço da bomba. E se fala assim, é culpa do governo Flávio que houve aumento da gasolina. Hoje se paga em média o preço do litro R$ 4,19. Antes chegava a R$ 3,80, R$ 3,90, e por conta desse aumento do imposto que entrou em vigor agora, aumentou-se a gasolina. Isso é fato ou é mito? E de que forma, por exemplo, o governo aumentou esses impostos, que refletiu diretamente não só na gasolina,
mas em outros preços de serviços oferecidos? A política no caso específico do combustível é uma política que está hoje na mesa do presidente da República, né? A gente tem que lembrar que a Petrobras ela é uma estatal federal, é uma estatal que o governo federal tem gestão sobre a empresa, e é para ter mesmo gestão sobre a empresa, e poderia ser utilizada não apenas para gerar dividendos para o governo federal. Eu acho que não é isso, não é esse o propósito de uma empresa pública federal. Quando a União resolve intervir no mercado econômico, ela tem que fazer visando a sociedade, não para ganhar lucro, para ter lucro, né? Então, a Petrobras poderia ser utilizada, sim, para baixar o preço do combustível. Isso tem sido defendido ao longo do tempo aí por vários agentes, é possível fazer isso. Infelizmente, a Petrobras não tem tido essa leitura, né, de poder ser utilizada como uma empresa estatal para intervir na economia, mas não para ter lucro, mas sim para garantir um dispêndio menor da população. Óbvio que quando você aumenta qualquer coisa do tributo, tem algum impacto no preço final. O impacto foi quase nenhum, foi quase nulo no preço do combustível aqui no Maranhão e também em outros produtos. Mas o que o governador fez muito mais, e é uma informação que infelizmente a oposição esquece, foi um papel de fazer justiça fiscal, né? Infelizmente os secretários, ou alguns secretários do governo anterior, do governo da Rosiana Sarney, responderam até, ou respondem, eu não sei como é que está o andamento disso, porque está em trâmite no Poder Judiciário, a processos judiciais decorrentes de renúncias fiscais indevidas, ilícitas, e renúncias fiscais que massacravam o mercado. Agora eles tentam, talvez pensando que o horizonte é um espelho, eles estão se olhando, eles criticam o governo, acreditando que o governo faça a mesma coisa e não faz. O governo Flávio Dino fez um processo de justiça fiscal, o John e todos aqueles que nos assistem. Houve realmente um equilíbrio. Os benefícios fiscais são dados hoje por segmento econômico e não para determinada pessoa jurídica, para determinado CNPJ que tinha alguma relação mais próxima com o Palácio dos Leões, como acontecia no governo da Rosiana. Isso está evidenciado no Poder Judiciário, por ações, inclusive, do Ministério Público, então, tramitando, eu não sei em que fase estão. Mas o certo é que se fez medidas de justiça fiscal. Nós temos agora um programa que foi o início da sua execução agora, está até recentemente aberto por vários secretários de Estado, que assinaram uma portaria conjunta já para executar, que é a devolução, por exemplo, para aquelas pessoas que têm menos condições, do valor do tributo pago na cesta básica. Por que nós não decidimos isentar a cesta básica do tributo? Porque eu estaria isentando alguns itens que não são consumidos apenas pelas pessoas mais humildes, né? Imagina aqui, por exemplo, um arroz, o feijão, que integram a cesta básica, várias pessoas adquirem, eu mesmo adquiro. E eu acho que eu não me vejo dentro de um papel de justiça fiscal de ser beneficiário de uma isenção fiscal neste tributo. Então é necessário que esse valor que é recolhido de todo mundo, ele seja repartido para aquelas camadas mais humildes. Isso que o governador fez agora em dezembro. Nesse pacote fiscal que ele fez, foi um pacote, mais uma medida, mais um passo que ele deu para fazer justiça fiscal. E isso era preciso ser feito. Muitos negócios não se instalavam no Maranhão porque havia um desequilíbrio. Se você conhecia alguém do Palácio dos Leões, você tinha algum benefício que quem não conhecia, obviamente, não queria instalar seu negócio no Maranhão. Por isso, o Maranhão tem tido alguns resultados na economia melhores e diferentes do resto do Brasil. O senhor passou pela Secretaria de Transparência. E muitos dos adversários do governo criticavam a Secretaria de Transparência só serviu para punir adversários do governo, do grupo Sarney e da ex-governadora Rosiana Sarney. De fato, ocorreram muitos ilícitos no governo da Rosiana Sarney e, por exemplo, a questão de desvio de recursos, improbidade, aquelas operações, Secretaria de Saúde, de fato ocorreram isso. O senhor que passou pela Secretaria não foi apenas perseguição contra membros do grupo Sarney, e essas denúncias realmente foram comprovadas, elas estão tramitando na justiça e os culpados foram punidos? A questão da punição, enfim, do resultado final disso, é o judiciário quem decide, enfim, tem todo um longo processo, um processo que é necessário a gente dizer que há uma Constituição no país e que essa Constituição garante a todos o direito de se defender pelos diversos mecanismos. Isso faz através da advocacia, né? Contrata seu advogado, vai lá, faz sua defesa, mas o certo é que conseguimos realmente apurar. E eu costumo dizer, John, que no início do governo, isso foi noticiado por todos, inclusive no teu blog, eu acho, sim, acredito, havia um filtro no portal da transparência, sim, que de forma impressionante, escondia da população 40% do que era gasto pelo governo do Estado, ou seja, 40% do que o governo Rosiana gastava, ninguém sabia em que, para onde, para quê. Então, havia um ambiente propício para a corrupção.
na medida em que você pratica um ato fechado num gabinete, depois esse ato é escondido debaixo do tapete e a população não consegue ver para onde foi cada centavo do recurso público que recolheu com os tributos. Então, essa ampliação da transparência, criação de vários canais, um deles a ouvidoria. Hoje o cidadão, quando vê alguma irregularidade, tem acesso através dos canais de ouvidoria e pode dialogar com a alta administração e denunciar eventual ato de desvio de conduta de algum servidor ou até mesmo de algum secretário. Então, esse canal de prevenção à corrupção, ele realmente imuniza um pouco o governo desse tipo de prática. Hoje, todo secretário, todo agente público, todo ordenador de despesa do Estado sabe que ao praticar aquele ato, no dia seguinte, a informação já é disponibilizada para a população e sujeito ao crivo de todos, do Ministério Público, enfim, das pessoas, dos populares, e isso imuniza um pouco o governo, impede um pouco o governo de sofrer atos como esse de corrupção. Eu acho que a transparência é a principal arma de prevenção à corrupção. Outro tema polêmico, precisa ser esclarecido, tem sido aí a tônica da oposição na Assembleia nesta semana, que é a questão do empréstimo para pagamento de precatórios. Fala-se que o governo já adquiriu mais de 600 milhões de reais de empréstimos. Esse empréstimo será tomado agora pelo governo do Estado. Será realmente para pagamento de precatórios, é isso? Olha, John, eu não chamaria talvez isso nem de empréstimo. É uma operação de crédito, que na prática você chama isso de empréstimo, mas não se trata de dívida nova, John. E eu lamento muito que deputados que estão na Assembleia, pelo menos 2 deles ou 3 deles foram reeleitos, deveriam ter um conhecimento mínimo do que diz a Constituição, deveriam ler a Constituição. Eu disse aqui há pouco que eu defendo a Constituição. Se possível fosse, eu andaria com ela debaixo do braço. O que aconteceu foi que houve uma emenda constitucional, a emenda constitucional 99, tá aí a população pode ler a emenda jogando no Google, perguntando para o Google. Eu até dou essa dica para esses deputados, usem o Google é uma boa ferramenta, um bom professor, mas na emenda constitucional 99 diz que criou-se um novo regime especial de pagamento de precatórios, aqueles precatórios que estão vencidos e não pagam, e que a culpa é da governadora Rosiana Sarney, John. Isso é evidente, e me surpreende que o deputado Adriano Sarney e o deputado César Pires, que integravam aquele governo, participavam daquele governo, o Adriano foi eleito por aquele governo, o César Pires integrava a base do governo, eles não saibam desse fato. Quem realmente causou um atraso na dívida de precatório foi o governo Rosiana Sarney. De 2012 até 2014, 3 anos do governo Rosiana Sarney, foram pagos apenas 38 milhões de reais em precatórios. Qual é a dívida 38. total? Você sabe quanto é que estava no orçamento de 2012 de precatório? 140 milhões. Em 2012, em 2013 teve mais inscrição de precatório, 2014 teve mais inscrição de precatório. O governador Flávio Dino assume com um acervo de precatórios de 3 anos sem pagar e a culpa é nossa? A culpa é deste governo? Não. A culpa foi de quem irresponsavelmente atrasou o pagamento de precatórios. Eu até ouvi essa semana a Ordem dos Advogados do Brasil, da qual eu sou membro como advogado inscrito, estou atualmente licenciado, e da qual já fui membro na gestão, porque eu fui conselheiro da OAB por 2 mandatos, um estadual e um federal. O presidente vai, me parece que, representar, por ato de improbidade, aquele governante que não pagou os precatórios. Eu aguardo ansioso a representação da Ordem dos Advogados do Brasil contra a senhora Rosiana Sarney, que estava sentada na cadeira do Palácio dos Leões e não pagou os precatórios. Essa dívida não é nossa, ela foi herdada, é mais uma das chamadas herança maldita. Então, talvez por isso que o deputado Adriano tenha pedido para tirar o sobrenome da tia do seu nome lá na Assembleia. Talvez ele se envergonhe de, ao ler o nome na Assembleia, ele se envergonhe de saber que essa dívida que foi deixada pela sua tia. E está aí até hoje para ser pago. Você sabe quanto foi que o governador Flávio Dino pagou de precatório? Um pouco mais de meio bilhão. A Rosiana pagou em 3 anos 38 milhões. 38 milhões, menos de 10% do que o governador Flávio Dino pagou em 4 anos. Será que esse problema é do governador Flávio Dino? Não. Ele tem feito um esforço realmente fora de série para fazer frente a esse pagamento. E essa operação de crédito também me surpreende o deputado Wellington do curso, me parece que já não tem mais o curso, não sei, mas o Wellington agora, ele estava precisando voltar para o curso para aprender. Ele foi para um evento essa semana agora na OAB, e ele declarou categoricamente que ele votará contra esse projeto.
Me surpreende que o deputado Wellington faça isso. E eu faço um apelo a esses credores do Estado que vão ao gabinete do deputado Wellington fazer com que ele volte atrás. O que diz a emenda constitucional 99, John e todo mundo que me assiste, diz que a União assumirá esse débito e a gente ficará pagando para a União. Na prática, John, é como se tu me devesse, tá me devendo R$10, e a União um belo dia disse, poxa, coitado do John, o John tá com essa dívida desde 2012. A ex-governadora não pagou o John está com problema, o John tem um problema de saúde, de 2012 para cá já são 6 anos, 7 anos, vamos pagar o John. Aí vem a União e diz, olha, eu pago o John do meu bolso, e ao invés de você pagar o John, você me paga. Essa é a operação de crédito, John. Não há uma dívida nova, não há um empréstimo novo. E me surpreende que esses deputados agora critiquem o endividamento do Estado pelo governo do Flávio Dino. A Rosana deixou essa dívida para a gente, várias dívidas. A governadora, quando saiu do Caixa, deixou o Caixa zerado do Estado e deixou uma dívida de 200 milhões. Eles falam que tinha dinheiro do BNDES lá no Caixa. Tinha recurso aprovado no BNDES, o recurso estava lá no Rio de Janeiro, depositado numa conta do BNDES, com uma aprovação para a sua execução. Então não havia recurso no Caixa. Essa é mais uma mentira que é dita todos os dias pela turma da oposição, pelo governo da Rosana Sarney, pela equipe que fazia parte do seu governo. Não havia esse recurso. No Caixa ficaram 70 milhões de reais. No Caixa do Tesouro do Estado ficaram 70 milhões de reais. E dívidas acumuladas aos montes. Uma delas é de precatório, mas eu posso citar outras. O senhor sabia, John, e era bom dizer isso para os deputados de oposição, que a retenção do salário dos servidores do mês de dezembro de 2014 foi feita a retenção. Você tirou o dinheiro do servidor, pagou o servidor e fez aquele recolhimento do FEPA. Lembra que eu falei? Isso. Que todo no contra-cheque tem um dinheirinho lá. Esse dinheiro é retido, fica no cofre do Tesouro e então é repassado para o cofre do FEPA. Assim como também é repassado daquele servidor comissionado para o INSS. Esse repasse não foi feito, John, não tinha dinheiro em caixa para fazer isso. E só teve 70 milhões de reais porque o governador Flávio Dino, ao ser empossado, ele imediatamente terminou a solenidade de posse, ainda no dia 1º de janeiro de 2015, terminou a solenidade de posse, ele oficiou o Banco do Brasil. Alguns secretários tiveram que ir lá ao Banco do Brasil, aguardar a abertura do Banco do Brasil, para que várias ordens bancárias não fossem executadas. E várias ordens bancárias foram canceladas naquela madrugada do dia 1º para o dia 2, para permitir que o Estado tivesse pelo menos esse valor mínimo para fazer frente a algumas despesas. E os valores que foram recolhidos para o FEPA naquela oportunidade, para o Fundo de Previdência, foram da arrecadação ordinária do Estado naquele período de 5 a 10 dias. Então, me impressiona que esse debate surja na Assembleia, que um deputado, no caso o Wellington do Curso, que é do PSDB, que deveria ter ido ao governo federal e pedido ao governo federal antecipe essa operação de crédito para o Maranhão, porque a emenda constitucional ela é aprovada desde 2017 e disse a emenda que o governo federal tinha 6 meses para abrir a operação de crédito. A gente não precisa ter uma memória muito boa para lembrar que o Sarney Filho, pai do deputado Adriano, era ministro do governo Temer. Não precisa também ter uma memória muito boa para lembrar que a Rosana era do MDB, partido do Michel Temer. Não precisa também ter uma memória assim diferente para saber que o PSDB integrava a base do governo Temer, tinha ministros na esplanada do ministério. Por que o deputado Wellington do Curso não pegou aqui, pedia até para a Assembleia uma diária, se ele quisesse gastar dinheiro do seu bolso, e ia ao Planalto e pedia, olha, eu estou lutando pelo povo do Maranhão. Eu não estou lutando pelo quanto pior, melhor, né? Eu estou lutando para que a população do Maranhão seja bem atendida. E há uma fila de credores lá no Maranhão que a ex-governadora deixou e que é do seu partido, o presidente Temer. Libera uma operação de crédito para o Maranhão para pagar esses credores. E o governo fica depois se acertando com vocês. E me impressiona que o deputado Wellington diga que vai votar contra. E eu conclamo aqui, ele disse isso ao sair da OAB. E me impressiona que os dirigentes da OAB não tenham dito, chamado o deputado, leia a Constituição, deputado. Aprove esse projeto, por favor. Você vai pagar o crédito para esses credores maranhenses, muitos deles servidores públicos. Muitos realmente servidores públicos. Muitas pessoas que precisam desses recursos para fazer girar a economia local. Ao fazer essa operação de crédito, nós vamos quitar essa parte dessa dívida que foi herdada do governo rosiano, permitindo que esse dinheiro circule, e nós vamos ficar nos acertando com a União. Esse débito existe. As condições de pagamento desse crédito, John, são as mesmas do regime de precatório. Significa dizer que não vai ter nenhum impacto para as finanças estaduais, zero. O impacto que vai ter para as finanças estaduais é pagar esse acervo que, infelizmente, o governador Flávio Dino herdou da ex-governadora Rosana Sarney, que não pôde pagar esses precatórios em tempo.
apesar de ter feito um acordo com uma dessas empresas, acho que a Constran fez um acordo aí espúrio, a Polícia Federal flagrou pessoas indo levar dinheiro, inclusive meias, no Palácio dos Leões, né, supostamente para corromper algum agente público, algum secretário de governo, ou talvez a própria chefe do Poder Executivo. Esse tipo de pagamento que não deve ser feito. Mas há credores reais aí, há pessoas que estão nos assistindo agora que querem receber seus recursos, querem receber aquela dívida que já foi reconhecida pelo Poder Judiciário. Então eu não acredito que o deputado Adriano, o deputado César Pires, o deputado Wellington do Curso, que declarou expressamente, vão ter a coragem de votar contra um projeto desse que prejudica a população. Queria que você opinasse como advogado, um especialista da área, sobre esse projeto aí do Moro, do ministro Moro, sobre a questão do projeto anticorrupção, anticrime. Qual a avaliação que você concorda ou você discorda? Ele não traz muita coisa de útil. E ele traz um problema muito sério. A meta do projeto é aumentar a população carcerária do Brasil. Eu não vejo isso como solução. Nós já temos uma superlotação carcerária. Aqui no Maranhão, o governador, mais uma herança maldita. Me desculpa até estar repetindo o tempo todo isso, mas todo tema que vem, que surge, acaba que a gente tem que se lembrar um pouco da história. Mas mais uma herança maldita. Nós recebemos um sistema penitenciário completamente quebrado, falido, né? Não precisa ter uma memória muito boa. A gente tem que tomar aquele ginkgo biloba, né? Um remédiozinho que é bom para a memória. Para lembrar que em 2014 nós vivíamos o caos no Maranhão, né? O caos na segurança pública. Ninguém podia sair às ruas de São Luís, que tinha bala realmente correndo para um lado e para o outro. Todo dia tinha incêndio a ônibus, ataques a pessoas, a população estava insegura, em decorrência exatamente do caos do sistema penitenciário. Nós temos que diminuir a população carcerária e não aumentar. E se o governo federal, uma hora, entender que isso é uma política de segurança pública, que é aumentar, então, as vagas do sistema penitenciário, que apresente os recursos. Eu li com muita surpresa e com algum espanto esse projeto da lei anticrime do ministro Sérgio Moro, porque eu queria ver nesse projeto onde é que ia sair o recurso para isso. Basta você verificar que, por exemplo, a progressão de regime de cumprimento de pena foi endurecida. Significa que aquela pessoa que sairia da cadeia, migraria para um regime aberto, por exemplo, em determinado momento, vai ter que passar mais 1, 2, 3 anos para poder sair. Ele vai ficar onde, John? Vai ficar hospedado aonde? Vai ficar hospedado no sistema penitenciário. E quem custeia esse sistema penitenciário são os estados. A União tem poucos presídios federais e é só para presos especiais, específicos, mas quem custeia realmente a grande massa do sistema penitenciário são os estados. Então é preciso que a União, na hora que apresenta uma medida dessa como uma medida de segurança, se é que ela é adequada, e eu discordo dela, mas se é que ela é adequada, a União precisa também estender a outra mão e dizer, olha, os recursos vocês vão tirar daqui. A gente tem que lembrar que ainda está vigente aquela tal da PEC, da emenda constitucional do teto dos gastos. Então, se você não pode ampliar custeio, não tem outra fonte de recurso, todos os entes federados, à exceção da União, e também um pouco a União, estão com problemas fiscais graves. Isso é fato, é noticiado todo dia. É preciso dizer onde é que vai sair esse recurso. E esse projeto do Moro, resumido, né, tem vários pontos. Tem um ponto, inclusive, de uma grotesca falha técnica que me impressiona, que a gente tem no Sérgio Moro, uma pessoa de formação jurídica excepcional, né? Pelo menos assim é apresentado para a gente da sociedade, né? Para mim da sociedade, que não conhece pessoalmente. Mas tem uma falha lá que tornou o crime de organização criminosa uma organização estruturada de caráter transnacional. Em tese, qualquer empresa multinacional pode ser caracterizada aqui no Brasil como uma organização criminosa, mesmo que a atividade dela seja lícita, porque aquele inciso que está redigido não vincula ao crime. Tem várias críticas, eu fiz essas críticas nas redes sociais, estou aberto ao debate, eu queria que realmente se evoluísse na segurança pública, como nós estamos evoluindo aqui no Maranhão. O governador vem nomeando seguidamente novos policiais, vem reequipando, reaparelhando a polícia, e isso tem dado resultado, a gente tem diminuído a segurança. Ainda não é perfeita, John, não é, tenho certeza que não é, mas a gente mira um pouco a melhor, o aperfeiçoamento desse sistema para garantir para a sociedade maranhense um pouco mais de segurança, um pouco mais de liberdade. Você falou em recurso, me lembra aquele recurso da Lagnol, né, que ele queria criar aquele fundo, poderia ser daí esse recurso, né, para financiar. Poderia até ser daí. O que me impressiona é que criaram um fundo, forçaram a Petrobras, que, como eu disse, ao invés desses seres que são realmente muito inteligentes, acima da nossa média, né, ou assim se consideram, eles podiam pensar um pouco no país, já que estava conseguindo repatriar algum recurso desse, ou evitar que ele fosse destinado para o exterior, que usasse esse recurso, por exemplo, para baixar o preço do combustível. Era possível fazer isso, deixava esse recurso na Petrobras. A Petrobras agora não está sob uma gestão séria, pelo menos é isso que estão divulgando. Se é assim, por que o recurso não fica na Petrobras?
Para que criar um fundo a ser gerido por, eu não digo nem pelo Ministério Público, até é uma ofensa a utilização do nome do Ministério Público, porque majoritariamente os membros do Ministério Público discordaram dessa proposta. Tanto é assim que a Procuradora-Geral da República correu ao Supremo para evitar essa situação que deixou a todos nós espantados. Um fundo privado gerindo recurso público com a participação de membros do Ministério Público na sua gestão. Queriam criar um Estado paralelo. O montante era 2 bilhões e meio, 2 bilhões e 600, salvo engano, na última correção que foi feita. É um absurdo isso. Então, o que nós temos que buscar no Estado é satisfazer a população, é buscar realmente criar mecanismos que melhorem a vida do povo brasileiro, do povo maranhense. Ok, secretário, a gente agradece a participação, suas considerações finais para o nosso telespectador. John, mais uma vez eu queria agradecer o espaço aqui da TV Difusora. A TV Difusora vem sempre abrindo espaço tanto para o governo como para a oposição. Claro. Isso é muito válido, isso é muito construtivo. Eu mesmo aqui fui questionado sobre vários itens que têm sido a pauta da oposição na Assembleia e é importante que a gente faça esse debate. Aqui é um canal realmente aberto e nós estamos sempre também disponíveis aí nas redes sociais e eventualmente nos fóruns que se instalem aí para debater as ações do governo, debater as políticas públicas e construir realmente um Maranhão melhor e um Brasil melhor. Muito obrigado, secretário. O Resenha fica por aqui. E nós voltamos no próximo sábado, nesse mesmo horário, aqui na TV Difusora.